Vocês sabem por que Alexandre de Moraes não está travando Cláudio Castro? Você em casa, você sabe por quê? Por causa das benditas pesquisas mostrando que ele teve apoio do povo. Não é Bolsonaro, não é mídia, não é nada. É o povo. Lembra da frase do Bolsonaro? Vocês não sabem a força que tem. Que mensagem é essa? A mensagem, amigos, é claríssima. Eles vão atuar da mesma maneira que estão atuando, só que com mais táticas terroristas apontadas para o povo. Essa ação que ocorreu ontem, ela pode estar relacionada à decisão do Gonê. Por que não? Porque todo ato terrorista visa um benefício político. Por que colocar bomba ao redor do corpo de um motorista num roubo de carga que infelizmente é comum no Brasil, no dia da decisão do Gonê? Por quê? Porque eles estão percebendo que a popularidade do Lula caiu ainda mais por causa da questão da mega operação e o fato da população perceber que nem o judiciário, né, o ministro do STF, nem o governo Lula estão dispostos a realmente combater o crime. Isso pegou muito mal. Isso pegou tão mal. Esse grupo fez uma pesquisa e colocou a intenção de voto, né, do Lula caiu. A ponto que agora, segundo essa pesquisa, que a gente já sabe que ela é enviesada, está empatado com o Bolsonaro. Seria um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, por uma pesquisa dessa mostrar um empate técnico entre Lula e Bolsonaro no segundo turno de uma possível eleição presidencial no ano que vem, você imagina quanto que é o valor real, né? Quanto que é a porcentagem real disso daí. Nós vamos ver agora qual que é a carta na manga que Cláudio Castro tem contra Alexandre de Moraes e o plano de Jair Bolsonaro para voltar ao poder em 2026 e ainda o PGR Paulo Gonê pode estar envolvido aí com um caso sinistro no Rio de Janeiro. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Pessoal, esse vídeo está sensacional. Vai mostrar também aqui a queda dramática de Lula nas pesquisas para presidente em 2026. Realmente, o Alan dos Santos, ali direto dos Estados Unidos, vai trazer aqui, pessoal, informações importantíssimas que você não vê em lugar nenhum. Por isso, vale a pena você já dar um like neste vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal Paralelo News, a hora é essa. Se inscreva agora, totalmente gratuito, e aqui sim você tem notícias em primeira mão. Confira aí a fala dos jornalistas e tudo que eles vão trazer aqui, que é importantíssimo, e voltamos em seguida. O lance do Cláudio Castro, primeiro a gente pode assistir ao vídeo? Por favor. Obrigado, chefe. Eleição presidencial. Vai apoiar quem? Toparia uma vice-presidência na chapa da direita? Como seria para o Cláudio Castro? Dizem que a política, por mais que vocês queiram sair, se tem afinidade, a política te chama, não te deixa sair. Como é que fica? Eu sou do Partido Liberal. Eu prezo muito pela palavra e pela fidelidade. E eu fui eleito no partido de Jair Bolsonaro. E eu, por fidelidade, por palavra, por honra, não posso seguir outro projeto que não seja com ele. Então, o meu candidato é o Bolsonaro. Eu vou segui-lo até o último dia. E se não for ele, quem ele indicar? Eu tenho possibilidade de ficar até o fim, ou de sair e tentar uma cadeira no Senado, mas sobretudo, Bate, eu acho que ainda tem muito que fazer até pelo menos ali abril, que seria a data. Se até lá eu achar que eu cumpri minha missão, eu posso ser candidato. Se não, também, eu tenho tanto orgulho de ter sido escolhido por quase 5 milhões de pessoas que saíram de sua casa acreditando no que eu podia ajudar a vida delas, que se tiver que ficar até o final, também, para mim, é um prestígio muito grande. Acho que meu nome foi colocado na história, e não fui eu que coloquei. Foram essas 5 milhões de pessoas que colocaram. Então, eu nunca fui carreirista, fui assessor, grande parte, na verdade, fui assessor mais tempo na minha vida pública do que político em si. Então, eu estou muito a cavaleiro, assim, para seguir essa trajetória. E se lá na frente a política, o meu partido, a minha liderança, achar que eu posso contribuir em outro lugar, a gente faz que nem o Waze, a gente recalcula a rota. Cara, a burrice dos outros governadores é um negócio que me espanta. É tipo, sabe quando você vai fazer, nossa, sério? Porque
Tudo bem, o Caiado tem uma trajetória anterior, tá? Mas ele nunca foi competente o suficiente para chegar a ser presidente da República. Então ele tem que baixar a bola e entender que o Bolsonaro fez algo certo que ele não fez antes. Né? Ou o Bolsonaro seguiu uma rota que o Caiado, o antigão, fazia e deixou de fazer. Tarcísio só foi eleito devido aos mesmos motivos que o Cláudio Castro acabou de apresentar. Zema, idem. Então, o que o Cláudio Castro acabou de dar foi uma aula para o pessoal político lá de Santa Catarina, Jorginho e companhia, né? Uma aula para Minas Gerais, uma aula para São Paulo, uma aula para o Goiás, uma aula para todos os outros governadores que só são governadores porque o Bolsonaro apontou o dedo, e para todos os deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos que o Bolsonaro apontou o dedo. Ele falou algo ali de lealdade. Ele sabe muito bem que o trabalho feito no Rio de Janeiro não poderia ter sido feito sem o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Ele sabe disso, Cláudio Castro sabe disso. E ele fez questão de dizer, olha, Jair Messias Bolsonaro, que é o que eu estava gritando aqui durante dias, cara. Dias eu gritando aqui, nego. O Alan tá criticando Santa Catarina, o Alan não sei o quê, o Alan não sei o que lá. Mas, gente, é isso aqui. É isso que o Brasil precisa nesse exato momento. Nós temos um preso político. Talvez você estando no Brasil, sei lá, não sei se a pessoa acaba se acostumando com o fato de Bolsonaro estar 100 dias, né, com prisão domiciliar, sem crime, sendo julgado num lugar onde ele não tem foro, por um crime que não existiu, e que se tivesse existido, ele não cometeu. É uma aberração tamanha que não teria outro assunto a ser tratado a não ser libertem Jair Messias Bolsonaro. É um preso político. Ele, e não só ele, ele e as vítimas do Alexandre de Moraes. Todas. Todas. Eu não espero da esquerda qualquer outra postura que ela já está tendo. A minha briga, a minha luta aqui todos os dias é para que a direita entenda que nós temos um preso político e que nós precisamos libertar os presos políticos, sobretudo aquele que pode colocar um fim a essa palhaçada toda. E nem digo a você que o Bolsonaro eleito, ele vai solucionar todos os problemas decorrentes do Alexandre de Moraes, porque eu acabei de dizer aqui anteriormente, nós precisamos de um Senado, que é poder legislativo. Ele é poder executivo. Nós estamos diante de uma luta contra o narcotráfico, que não é só mais narcotráfico, é narcotráfico, mas na verdade é grupo terrorista, que você tem execuções que podem ser operadas por agentes policiais. Quando eu falo execução aqui é de obras, tá? De trabalhos, tá, gente? Obras e trabalhos que podem ser feitos pelo braço policial do Estado, a âmbito federal e a âmbito estadual. O governador do Rio de Janeiro provou que os governadores podem fazer algo. E a gente já percebeu que o STF quer meter o bedelho. Vocês sabem por que Alexandre de Moraes não está travando Cláudio Castro? Você em casa, você sabe por quê? Por causa das benditas pesquisas mostrando que ele teve apoio do povo. Não é Bolsonaro, não é mídia, não é nada. É o povo. Lembra da frase do Bolsonaro? Vocês não sabem a força que tem. É o povo, cara. É nós fazendo a nossa parte. É a timeline trazendo para vocês o que realmente aconteceu no Rio de Janeiro. É você ouvindo Lacombe, Max e eu sobre o Rio de Janeiro, virando pro seu vizinho, pro seu amigo. Você ficou sabendo disso aqui? Você ficou sabendo daquilo dali? Eu escutei lá na timeline. Eu vi o Max explicando, eu vi o Lacombe explicando. O Lacombe trouxe vários fatos aqui. O Alan estava opinando lá sobre isso, aquilo outro. Você tem que acompanhar a timeline. Pô, interessante que esses caras estão falando aqui. É verdade, pô, o narcotraficante está tocando terror. Por que a imprensa não está falando isso? Cada um de nós faz o seu trabalho. Os políticos fazem o trabalho deles como políticos. O povo faz o seu trabalho como povo. Nós que somos povo, que trabalhamos com comunicação, fazemos com que essas informações cheguem até vocês. E é assim que a gente vai recuperar o nosso país. Há um superchat aqui que está abaixo de 30, então se me permite. Por favor. É de 20, do Emerson Santos. Alan, eu sou do Vale do Paraíba, São Paulo, e ontem tivemos uma ação diferente. Um motorista sequestrado, carga roubada, motorista amarrado.
Até aí é o modo normal. Porém, colocaram explosivos em volta do motorista. Que mensagem é essa? Pergunta o Emerson Santos, que está nos assistindo aqui. A mensagem, Emerson, é claríssima. Eles vão atuar da mesma maneira que estão atuando, só que com mais táticas terroristas apontadas para o povo. Você tomar uma decisão, imagine só os criminosos, né? Os terroristas. Essa ação que ocorreu ontem, ela pode estar, eu não estou dizendo que ela pode estar relacionada à decisão do Gonê. Por que não? Porque todo ato terrorista visa um benefício político. Por que colocar bomba ao redor do corpo de um motorista num roubo de carga que infelizmente é comum no Brasil, no dia da decisão do Gonê? Vejam só, eu vou aqui agora abrir o Google e perguntar quantos senadores existem em São Paulo. Então vamos lá, vamos ver quantos senadores existem em São Paulo. Então nós temos aqui a lista de senadores por São Paulo. Vamos abrir aqui, site do Senado. Vem comigo, vê os nomes. Astronauta Marcos Pontes, que não é astronauta coisa nenhuma, é só Marcos Pontes, Bundão, Jordano, Mara Gabrilli. Será que isso não é um recado? Aliás, isso é uma discussão antiga, né? Todos os estados terem 3 senadores, né? É, porque aí você tem 3 senadores num estado desse tamanho, você tem 3 senadores num estado desse tamanho. Aí você tem 3 senadores num estado que manda R$2, você tem 3 senadores tem uma proporcionalidade como tem para deputado, né? Ainda que haja um limite máximo de 70 deputados federais por estado, você tinha que ter um número... Podia ter estado com um senador só, o outro com 4, outro com 5. Bom, mas eu afirmo, isso é outra discussão. Mas eu afirmo peremptoriamente, sem medo de errar. À medida em que a direita conseguir avançar nessas coisas burocráticas, chatas, políticas, eleitoreiras, os atos terroristas irão aumentar. Confirmando tudo o que nós estamos falando acerca desses narcotraficantes, que eles não são só ladrões, eles não são só narcotraficantes. Narcotraficante e ladrão não coloca bomba no corpo de uma pessoa que você roubou carga. Isso é ato terrorista. Não existe isso. Não existe. Eu vou roubar, vou botar bomba ao redor do seu corpo. O cara estava desarmado, o cara não tinha escolta armada, ele não estava ali com um grupo de segurança armados, perigosamente armados. Não tinha nada disso. Era um motorista simples, comum, como eu e você, e como qualquer outro motorista vizinho da sua casa. Esses caras colocaram bomba no corpo desse homem. Era uma bomba falsa, mas ele não sabia, né? Ele ficou mas mesmo 5 assim, horas. Mas isso é terrorismo. Mas o terrorismo é isso. Você não precisa que a bomba seja verdadeira para que o terror seja exercido. Vocês viram a cena dele saindo do caminhão, desmaiando? Né? Loucura, cara. Isso é tortura. Tortura. Não importa se a bomba é verdadeira ou falsa. Você faz isso a terrorista. Óbvio que é. E a mega operação do Rio, ela mudou o jogo. Mudou o cenário. Mudou. O Alexandre de Moraes está até meio bugado, né? Você vê que ele está meio paralisado assim nas ações dele. O STF também. E o governo Lula. Por quê? Porque eles estão percebendo que a popularidade do Lula sentiu, né? Caiu ainda mais. Por causa da questão da mega operação e o fato da população perceber que nem o judiciário, né, ministro do STF, nem o governo Lula estão dispostos a realmente combater o crime. Isso pegou muito mal. Isso pegou tão mal que saiu hoje uma pesquisa da Quest, né, aquela Genial Quest, né? Agora, normalmente estão assinando só Quest agora, desde que o Banco Genial esteve envolvido naquela história do PCC, das fintechs. De vez em quando sai ainda Genial Quest, de vez em quando sai só Quest. Tá saindo só Quest mesmo. O Genial agora porque fica muito na cara, né? Mas você imagina, esse grupo, tá? Esse grupo
fez uma pesquisa e colocou que a popularidade a intenção de voto, né, do Lula caiu. A ponto que agora, segundo essa pesquisa, que a gente já sabe que ela é enviesada, está empatado, tá, no segundo turno com o Bolsonaro. Seria um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, por uma pesquisa dessa mostrar um empate técnico entre Lula e Bolsonaro no segundo turno de uma possível eleição presidencial no ano que vem, você imagina quanto que é o valor real, né? Quanto que é a porcentagem real disso daí. Pois é, pessoal, realmente o governador Cláudio Castro dando uma aula para os outros governadores e para os deputados e senadores que deram as costas para Jair Bolsonaro depois de terem conseguido seu cargo subindo na garupa de Jair Bolsonaro, tanto em 2018 quanto em 2022 e até mesmo em 2024. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: por que o Alexandre de Moraes tem tanto medo do Cláudio Castro e não foi para cima dele? Olha só, o processo dele foi ressuscitado ali no TSE, eles começaram a votar, agora suspenderam e de uma hora para outra botaram um pano quente na situação, porque eles queriam mesmo caçar o mandato de Cláudio Castro ali no Rio de Janeiro e colocaram na prisão. Isso que eles queriam fazer, mas eles não contavam com uma grande opção, que era o quê? O povo. O povo ficou do lado de Cláudio Castro. E vocês se lembram o que falou aqui exatamente o Alan dos Santos, jornalista que está ali exilado nos Estados Unidos? Ele falou sobre uma das últimas falas de Jair Bolsonaro depois que saiu ali da presidência do Brasil em 2022. O Bolsonaro falou o seguinte: que vocês não sabem o poder e a força que tem. E realmente, pessoal, o que me deixa mais indignado, sabe o que é? Olha só a reversão, a reviravolta que teve aí nessa situação do Cláudio Castro, só por causa da popularidade de Lula, que caiu depois da ação da mega operação no Rio de Janeiro. Ou seja, se o povo soubesse o poder que tem nas mãos, nós não teríamos mais esse desgoverno no poder, nós não teríamos tanto ativismo judiciário e não teríamos também Jair Bolsonaro preso. A história poderia ser completamente outra. Eu quero que você coloque aqui nos comentários de qual cidade você está falando: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Paraíba, Belém do Pará, Santa Catarina. Sabe por quê, pessoal? Preste atenção. Vocês se lembram lá atrás, em 2018, mais ou menos maio, abril de 2018, quando era o presidente Michel Temer na época, e os caminhoneiros fizeram uma grande paralisação em todo o Brasil, paralisou tudo, virou caso internacional, saiu nas mídias internacionais, um grande choque. E o que aconteceu? Eles reivindicaram, eles tinham 3 reivindicações e conseguiram, pelo menos no papel, conseguiram as 3 reivindicações. E outros momentos atrás, o povo também indo às ruas conseguiu também muita coisa. Agora nós vemos um pequeno sinal disso. A popularidade do Cláudio Castro fez o Supremo, o TSE e a turma toda recuar e colocar um pano quente em cima dos processos dele, pelo menos por enquanto. Agora, por que será, pessoal? A pergunta que não quer calar: por que será que quando o Lula estava preso ali em Curitiba, né, na Polícia Federal ali, todos os dias tinha ali a vigília ali dos petistas, dos lulopetistas, os pão com mortadelas, né? Eles estavam sempre ali, ficavam de manhã, de tarde, de noite, fazendo ali, marcando presença. Tá certo que era um grupo ali de 20, 30 pessoas, mas eles estavam ali fazendo barulho. Inclusive os vizinhos, os moradores da região ali, ficaram de queixo caído ali, de cabelo em pé, porque já não estavam aguentando mais. Agora, a pergunta que eu fico fazendo é o seguinte: cadê o pessoal que agora falaram que estava do lado de Jair Bolsonaro? Por que eles não estão de manhã, de tarde, de noite ali na porta do condomínio de Jair Bolsonaro? Por que eles não estão dando a força e o apoio? Não foi só os deputados, senadores e até alguns governadores que tiveram apoio de Jair Bolsonaro lá atrás nas eleições e que deram as costas para ele agora, né? Não foi só os políticos, não. O povo também deveria se levantar agora e ir lá para a porta do condomínio de Jair Bolsonaro, deveria ir para as ruas, deveria fazer manifestações, porque até onde nós sabemos, nesse país que nós moramos, ainda, as manifestações, elas são legais, desde que não sejam violentas, desde que não destrói o patrimônio público, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece é o seguinte, pessoal:
O povo brasileiro foi anestesiado, de tempo em tempo vem sendo anestesiado com respeito à corrupção, rombo, denúncia, lavagem de dinheiro e prender presidente que é honesto. Isso, o povo já está anestesiado e não vai ligar. Você sabe o que o povo está mais ou menos preocupado? É com a escalação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem. Será que o Neymar vai para a Copa do Mundo? E aí, quanto que vai ser a mega da virada? Vai pagar quanto? É isso que o povo está procurando. Infelizmente, nós temos que falar que é verdade. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você também está tendo essa percepção aí na sua cidade. As pessoas estão preocupadas com o Natal, o peru do Natal, o que vai dar de presente? E nas férias, para onde que eu vou viajar? Para o Carnaval, Semana Santa e ano que vem? Ano que vem tem Copa, hein, pessoal? É isso que as pessoas estão preocupadas. Infelizmente, o povo não está nem aí para a política, pessoal. Claro que você que nos assiste aqui, está vendo o vídeo até agora, eu tenho certeza que você não é esse tipo de pessoa que eu estou falando, mas se você olhar à sua volta aí, você vai ver que tem muita gente que não está nem aí para a política, não está nem aí para o Brasil. É por isso que nós estamos nessa situação. Será que dá para entender agora? Olha só, pessoal, preste atenção, nos Estados Unidos da América, que é o país mais livre, mais democrático e também o país mais rico que temos aí no planeta. Ali, pessoal, as eleições, você ir ali votar no dia das eleições, não é obrigatório, é voluntário. Você vai se você quiser. E o povo vai em massa e participa. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles estão antenados e ligados com a política. Porque sabem que a economia está ligada na política, a segurança pública está ligada na política, a saúde, o lazer, a educação, tudo vem da política, não tem como. Até a rodovia, se você pegar seu carro e agora sair andando pela rodovia, você vai ver buraco, pedágio, placa, defeitos e pontos positivos e negativos. Tudo isso está ligado à política, à infraestrutura. Então, lá fora nos Estados Unidos, o povo é ligado direto na política, quer seja eles democrata ou quer seja republicanos. Agora, aqui no Brasil, as pessoas estão procurando saber o Big Brother. Quem que vai ganhar o paredão do Big Brother? Estão querendo saber se o Neymar vai participar da Copa do Mundo ou não. Estão querendo saber para onde eles vão viajar no Carnaval. Agora, se você tem um pouquinho de consciência, assim como eu, você vai se lembrar, pessoal, lá atrás, que o Lula falou dessa forma, dessa maneira, que as pessoas, quando começam a ganhar mais do que R$5.000, param de votar no PT. E em outra fala, eles falaram o seguinte, que geralmente as pessoas que votam na direita são pessoas que têm maior conhecimento e maior educação, nível acadêmico maior. Ou seja, um recado que está sendo dado o seguinte, quer dizer então que quem vota no PT é burro? São só os pobres? São só os que pegam Bolsa Família? São só aqueles mais necessitados? Isso é um problema gigante. Sabe por quê, pessoal? Nas últimas eleições, o Lula petista, segundo o TSE, teve 63 milhões de votos. Ou seja, então tem 63 milhões de pessoas que são analfabetas e que estão na faixa da pobreza? Será que é isso mesmo? É uns dados, assim, alguns números que são alarmantes. Pare para pensar, pessoal. Pare para pensar. Nós vivemos num país que é totalmente carente de tudo. Saneamento básico, educação, segurança. Isso há anos. Isso já vem de décadas. Não é de agora. Não é de agora. E aí, quando nós trazemos esse tipo de noticiário aqui, esse editorial, mostrando que o governador do Rio de Janeiro fez uma mega operação e só por causa dessa mega operação, que durou um dia, uma mega operação, fez a popularidade do presidente da República cair, fez o ministro, que é o principal ali do STF, recuar e não tomar ação nenhuma com respeito a ele. Imaginem, pessoal, se os outros governadores também seguem o mesmo exemplo. O governador Zema de Minas Gerais, né? O governador Ronaldo Caiado de Goiás, os outros governadores seguem o mesmo exemplo e partem para cima da bandidagem. Esse governo, ou desgoverno, como alguns falam, que não quer combater a criminalidade, ele vai cair, porque não vai ter lugar. Aliás, esses dias, o Nicolas Ferreira postou nas suas redes sociais uma visita que ele fez ali em El Salvador, e ele deu até um discurso ali. Para você que não sabe, pessoal, em El Salvador,
O Bukele, ele se tornou presidente ali e de cara, assim, de lapada, ele prendeu 2.000 pessoas de facções criminosas. Depois prendeu mais 5.000. Só sei que hoje a prisão de segurança máxima que tem lá em El Salvador tem 80.000 presos. Eles têm cerca de 80.000 presos que estão em segurança máxima. Aí sabe o que aconteceu? O Nicolas Ferreira colocou isso. O deputado Nicolas Ferreira falou isso para todo o Brasil. O país que era o país mais perigoso do mundo para se viver, para se morar por causa das milícias, por causa das gangues e tudo, agora se tornou o país mais seguro do mundo. O índice de homicídio por 100.000 habitantes caiu drasticamente e hoje é quase que raro acontecer um homicídio no país. Sabe por quê, pessoal? Porque teve alguém de pulso firme e forte ali para poder fazer o que deveria ter sido feito. E é isso que o Nicolas Ferreira, por exemplo, propõe fazer aqui no Brasil. Já pensou a gente passar um dia inteirinho sem ter nenhum tipo de homicídio, nenhum crime violento? Eu acho que isso seria um sonho, né? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Olha só, nós vamos ficando por aqui, mas o convite mais importante ficou para agora. É você se inscrever nesse canal. Sabe por quê, pessoal? Tudo isso que eu estou falando aqui não tem valor nenhum e não vai fazer mudança nenhuma se você também não tomar uma iniciativa aí na sua casa e começar a apoiar realmente canais como esse aqui. Como que você pode apoiar? Dando um like aí, é tão fácil. Se inscrevendo aqui, é gratuito, não vai doer nada. E compartilhando também esse vídeo. Se você clicar aqui embaixo, que rola a tela do seu celular ou na televisão, não sei aonde que você está assistindo, tem um botão escrito assim, compartilhar. Clica lá, ele vai te direcionar para o WhatsApp, para o Facebook. Olha só, pessoal, diante de tudo isso aqui que nós estamos falando, se você não tem ação nenhuma de, no mínimo, se inscrever no canal ou compartilhar esse vídeo com alguém para poder fazer o bem para outras pessoas, aí realmente a gente fica pensando se o povo brasileiro quer mudança de verdade. Mas eu tenho certeza que você quer, por isso que você está nos assistindo até agora. Então, faça a sua parte, nós vamos continuar fazendo daqui. Forte abraço e até a próxima.